E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou aqui falar para vocês aqui sobre algumas nomenclaturas, né, de alguns componentes, né, de algumas grandezas da eletricidade, da eletrônica, tá certo? Principalmente as nomenclaturas de alguns componentes eletrônicos, né, e as grandezas relacionadas, né, que são definidas por nomenclatura. E esses circuitos estão aqui presentes porque eu vou mostrar aqui para vocês como isso aqui faz referência com isso aqui, tá certo? Olha, vou mostrar aqui no papel para vocês, ó. E um circuito elétrico, o que é que o J representa? Obviamente um jumper, né? Um C representa o que? Nosso querido componente eletrônico, capacitor. O R representa o que? O nosso querido resistor. Agora o Q, galera, a letra Q é um pouco mais complicada porque é uma coisa que é quase que sem lógica, né? É o Q, é o transistor, tá certo? O Q é o nosso querido transistor. O D é o nosso diodo, certo? O D é o diodo, tá bom? Diodo retificador, nosso diodo de uso geral. CN é algum conector, tá certo? Qualquer tipo de conector em circuito de placa está representado por CN. Ó, o T é o transformador, tá certo? T é o transformador, obviamente, né? Tá muito nítido, né? A gente vai conseguir desvendar isso aqui, né? O L, bobina ou indutor. O L é bobina ou indutor. Agora tem outras aqui que já são até que um pouco mais complexas, como GND. GND todos sabem que é aterramento, né? O neutro, ponto neutro, né? O ponto onde tem o equilíbrio entre prótons e elétrons, né? Que tem uma densidade negativa, né? Quer dizer, que é um ponto onde é neutro, né? Um ponto neutro, um ponto negativo. Mas o GND, galera, significa filtro graduado de densidade neutra, tá certo? E esse é o significado de GND. PWM, você já deve ter visto falar que tem os circuitos PWMs, né? PWM significa modulação por largura de pulso, tá certo? Decora esse nome. PWM, né? Eu fiz o P aqui um pouco mal feito, mas tá valendo. PWM é a modulação por largura de pulso, tá bom? CI todo mundo conhece, né? Circuito integrado, né? Agora o F em circuitos elétricos, né? O F é o fusível em circuitos elétricos. Não vai confundir com o F do Faraday, não, tá certo? O F é o F de fusível nos circuitos elétricos. RGB é o nosso querido LED. RGB, Red, Green, Blue. Vermelho, verde e azul, tá certo? Que estão em inglês, é por isso que é RGB. Vermelho em inglês, Red. Verde em inglês, Green. Azul em inglês, Blue, tá certo? O F, microfarad, tá certo? O U é o micro, a unidade do micro aqui na eletrônica. E o F é farad. Esse do ômega é o ohms, resistência em ohms, tá certo? E o PF, né, picofarad, né, picofarad, certo? E o NF, nanofarad, tá certo? O NF, nanofarad. A gente já retoma aqui do começo de novo, né? ZD ou não, DZ ou ZD é o diodo Zener, né? DZ ou ZD, diodo Zener. SW, chave ou interruptor. SW é a chave, tá certo? Tá certo, galera? O SW é a chave. Aí, galera, o CF, né, é o filtro cerâmico, tá certo? Filtro cerâmico, CF. X ou X-tal é um cristal, né? O que é um cristal? O cristal oscilador, que é aqueles componentes eletrônicos do formato cilíndrico que serve para estabilizar circuitos de alta frequência, né, como circuitos de relógio. Não sei se eu tenho aqui para mostrar, vou procurar aqui. Mas eu acho que eu tô sem nenhum aqui, mas não tem necessidade de eu mostrar não, porque hoje tô falando mais sobre essas nomenclaturas, né? RL, relé, nosso querido relé, tá certo? O relé eu tenho aqui, todo mundo conhece o relé, né? Que é esse nosso interruptor, né? Esse nosso interruptor é automático, tá certo? O relé
esse componente, galera. Você já deve ter visto isso aqui em estabilizadores, no brakes, circuitos automáticos, os circuitos de controle de portão, tá certo? AC AC é corrente alternada, né? AC, né? Ou CA é corrente alternada. DC, corrente direta, né? Ou seja, corrente contínua. E o CC também representa corrente contínua. Mas é porque essas fórmulas aqui, né? Todas essas quatro aqui pode ser representada por duas. Mas em algumas ocasiões você vai ver o AC, né? O AC é uma praticamente, galera, a mais padrão, né? Mas também tem CA, né? Corrente alternada. AC também é corrente alternada e CA também. DC, corrente contínua e CC também, tá certo? CC, corrente contínua. DC, corrente contínua. Só porque DC é corrente direta. Só porque é o mesmo, né? Corrente direta é corrente contínua e CC é corrente contínua. W é watts, né? Como todo mundo sabe. HZ, hertz. NTC, né? É o nosso querido resistor dependente da temperatura, certo? NTC. E o nosso RDR, né? O resistor dependente da tensão elétrica. XL, né? Reatância indutiva, certo? XL, reatância indutiva. XC, reatância capacitiva. XC, reatância capacitiva. E o X sozinho é reatância. DDP, né? É uma diferença de potencial que é medida em volts. E o próprio V que está aqui embaixo é o volts. E o A, né? Ampere, certo? E algum desses símbolos aqui você vê no multímetro, você vê nos circuitos, você vê em muitos lugares, né? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente explicou ali, ó. O A, né? De ampere tá aqui, ó, né? E aqui a contínua. Ampere alternada tá aqui, ó. Tá aqui o ampere também na escala dos 20 amperes. Aqui temos o C, que é de capacitor, certo? CX, mas aqui é para capacitor, mas esse X aqui não faz referência não, tá certo? Tem aqui o V em volts, né? O ômega, aqui o ômega para resistência, certo? Temos aqui o F para farad, micro, né? Farad, nano. HFE é para transistor, certo? E agora aqui vamos mostrar nos circuitos. Deixa eu só colocar aqui as pontas de prova aqui do multímetro. Agora eu vou mostrar essas nomenclaturas no circuito aqui para vocês verem como é, certo? Ó, o circuito aqui já foi retirado até alguns componentes para facilitar, ó, mas aqui tinha capacitores, tá vendo? C24, C11, C12. Esse número aqui representa um número, né? Um número do componente, mas o C, né, é o capacitor. O J, igual eu falei para vocês aqui, o jumper, né? O jumper, esse condutor aqui, ó. GND, né? Tá aqui, ó. Que aqui é onde fica todos os fios negativos da fonte, né? Dessa fonte, certo? Ó. Vamos procurar aqui, ó. O que? Transistor, certo? O que é transistor? Mas, galera, como eu mostrar aqui o que, né? Que é o transistor, tá aqui, ó. Bem na ponta da caneta, ó. Aqui tem 3 terminais. Isso por quê? Porque aqui fica um transistor. Diodo Zender, bem aqui. Não sei se dá para me afastar para mostrar para vocês aqui. Só porque quebrei foi o diodo. Tem aqui D6, né? Só porque você não vai confundir um diodo Zener, né, com um diodo desse aqui, né? Esse outro diodo aqui, mais utilizado no uso geral, tá certo? Aí, o circuito integrado. Queria que eu tivesse retirado esse circuito integrado aqui para mostrar para vocês que tem o nome CI aqui embaixo. Mas infelizmente vai ter como eu tirar isso aqui agora, né? Deixa eu mostrar aqui o que mais. O L aqui de bobina ou indutor. Aqui não vai dar não para mostrar não. Deixa eu procurar aqui. Aí galera, bem aqui onde tá passado uma tinta. Parece que aqui foi de um reparo que alguém fez nessa placa, né? Ó. Aqui tem um F. Aqui esse F era do fusível que tá presente aqui, tá certo? Ó. É do fusível, tá certo? Aqui tem algumas simbologias, mas às vezes tem alguns aqui que representa também, sabe o que, ó?
a serigrafia do componente eletrônico, igual aqui tem dos transistores, né? Tem também do componente que estava aqui, que eu acho que não tô lembrado que era o componente que estava aqui, mas tem em alguns pontos igual isso aqui que tem praticamente, né, a referência dos componentes. Aqui debaixo desses transformadores tem o T de transformador, tá certo? Aqui embaixo não tem quase que nada, praticamente nada. Vamos ver aqui que dá pra gente encontrar mais aqui do que estava presente naquela folha. CN, ó, conector, conector, e aqui é o 1, ó, conector 1, certo? CN, porque aqui é o conector. Vamos ver aqui se tem outro CN. Tem outro CN bem aqui, ó. Dá uma limpezinha aqui, né? Vou pegar aqui um pincelzinho para dar uma limpezinha para ficar melhor aqui para ver, né? Tá um pouco empoeirado que tava parado aqui. Esse circuito, ó, CN, conector, né? Conector 3 aqui, ó. Tem um jumper aqui, ó. JB, jumper, ou pode ser também só o J. Os resistores, né? Igual aqui tá vendo R, resistores. Aqui um capacitor. Às vezes você não sabe nem, galera, uma coisa que eu vou ressaltar aqui. Às vezes você vê um componente desse aqui, igual esse verde aqui, ó. Esse que tem, esse que tem 2A47 2J. Às vezes você vê um componente desse aqui e não sabe o que é. Mas você sabendo o que está expressando aqui nessa folha, né? Entendendo as nomenclaturas de alguns componentes eletrônicos, você vai ver que bem perto dos pontos de solda dele tem uma letra, né? E aqui tem um C, né? E como a gente viu aqui, o C, né? É o capacitor. Vou explicar aqui para vocês. O C é o capacitor. Então esse componente, capacitor. Igual aqui também, ó. Aqui são todos capacitores, ó. Capacitores cerâmicos, ó. C20, C30 e C18. E aqui temos o C28, um capacitor eletrolítico polarizado, certo? Conectores, fusível aqui, ó. CI, eu tenho outro circuito integrado aqui. Ah, mas eu queria ter mostrado mais coisas para vocês aqui, mas infelizmente é porque não dá mesmo. Ah, o L aqui, a bobina, ó. Tá vendo aqui o L, L2, né? Bobina 2. Aqui é A1, L1 e L2, certo? Bobinas ou indutores, né? O L, tá certo, galera? E era isso que eu queria passar para vocês aqui, viu, galera? Era só isso mesmo, tá certo? E graças a Deus aqui deu tudo certo, tá bom? Tá aqui essa folhinha aqui, ó. Se você quiser tirar aquele print, tá certo? Eu vou deixar ela aqui um pouco esticada aqui. Só porque, galera, eu deveria ter feito uma coisa aqui, mas eu vou já fazer aqui, tá bom? Ter anotado o que que significa cada uma dessas coisas aqui. Aí, galera, deu um pouco de trabalho aqui pra me escrever, né? Algumas letras aqui saíram um pouco erradas e feia, mas tá aqui, ó. O J, jumper, né? Jumper. C, capacitor. R, resistor. Q, transistor. D, diodo. CN, conector. T, transformador. L, bobina ou indutor. GND, filtro graduado de densidade neutra. PWM, modulação por largura de pulso. CI, circuito integrado. F, fusível. RGB é o LED vermelho, verde, azul. O F, microfarad. Esse símbolo aqui do ômega, né? É o ômega, mas ele representa a resistência em ohm. PF, picofarad. NF, nanofarad. DZ, ou ZD, diodo Zener. SW, chave interruptor. CN, conector cerâmico, né? Que faltou escrever, mas é isso, conector cerâmico. X ou X-tal é o cristal oscilador. RL, relé. AC, corrente alternada. DC, corrente contínua. CC, corrente contínua também. CA, corrente alternada. W, watts. É o HZ, frequência em hertz. NTC, resistor dependente da temperatura. E o VDR, resistor dependente da tensão. XL, reatância indutiva. XC, reatância capacitiva. X, reatância. DDP, diferença de potencial, que é medida em volts. O V, volts, e o A é ampere. Tá certo, galera?
Se você quiser tirar aquele printzinho, tá certo, ó. Vou colocar aqui um ponto clique melhor. Aí, galera, vou deixar desse jeito aqui para facilitar para vocês. Se você quiser tirar um print, né, ó, para anotar. Eu vou deixar aqui também da outra posição, né? Porque dessa forma aqui, quando você tirar o print, vai ficar até em pé. Vai ficar maior a imagem, tá certo? Isso dá para focar aqui. Deu. E tá aí, galera. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês nessa aulinha de hoje, tá certo? Valeu!